Eu sou o Vilto Reis e hoje eu vim aqui para falar de mais um vídeo da série A Arte da Ficção, baseada nesse livro de David Lloyd, né, que tem esse mesmo título, A Arte da Ficção. Se vocês tiverem interesse em adquirir o livro, tem um link aqui embaixo, né, da Amazon, que eu vou receber uma pequena comissão, e se não tiverem, vocês podem acompanhar aí gratuitamente nos vídeos em que eu vou comentando capítulo a capítulo, né, e são 50, a gente está no 18 ainda, então tem muita coisa aí pela frente, mas é um curso de escrita completo, assim, que você tem aí para aprender várias aptidões aí de escrita. Nosso tema de hoje, né, é como que o clima influencia na sua narrativa, né, na sua história. Então é um tema muito importante. Talvez você olhou esse tema e falou, não sei, né, se é bom, não sei se é importante eu assistir isso. O que importa é que você já está aqui assistindo. E a gente vai poder discutir um pouquinho mais. E fique nesse vídeo porque com certeza você vai aprender algo relevante para a sua escrita. O David Lloyd começa fazendo uma contextualização muito interessante que diz respeito a quando que o clima passou a ter, né, uma importância maior na ficção. E ele diz que antes do século XVIII, salvo algumas descrições sobre navegações e coisas no mar e tal, pouco se falava a respeito do clima, mas a partir do século XVIII, ali século XIX, começa o romantismo na pintura, na música, e a natureza passa a ser mais apreciada, né? Passa a ser mais observada nas artes. Por consequência, não poderia ser diferente na literatura, onde a literatura do romantismo é uma literatura que passa a se centrar mais no homem, né? Ela é uma literatura que tem a figura do eu como algo muito importante, né? E de certa forma toda a tradição literária que a gente tem hoje, toda a cena literária que a gente tem hoje, é um eco, né, desse movimento. Então, a partir daí, o clima passa a ser interessante para a narrativa, né? Afinal de contas, todos nós sabemos o quanto o clima mexe com o nosso humor. Eu, por exemplo, aquele dia de chuva, frio, assim, parece que a pessoa não tem vontade de trabalhar, assim, parece que fica meio na bad, meio de mau humor. Agora dá aquele dia bonito, né? Aquele dia de céu azul, de céu de brigadeiro, né? Pô, você já tem um outro ânimo, né? Já parece que o clima influencia muito, né? Às vezes muito mais do que a gente imagina. E aí alguns escritores, né? Escritores espertinhos, como eu e você, passaram a colocar isso na ficção. Acharam que esse seria um elemento, por exemplo, para às vezes antecipar alguma mudança, alguma virada na história, né? Por exemplo, tem um conto do Raymond Cheever, que eu não lembro o nome do conto, vocês me perdoem, isso não estava no roteiro, mas está num livro que reúne toda a coleção de contos que ele publicou, né, que a Companhia das Letras publicou. E esse conto é muito interessante, porque são alguns familiares, alguns irmãos que vão com a mãe para um lugar reservado, uma casa de veraneio e tal, e um dos irmãos, que é a ovelha negra da família, né, que sempre tem, ele parece que pouco antes assim, de acontecer uma briga, meio que uma tragédia no conto, vem uma tempestade, assim, né? Então, isso antecipa que algo vai acontecer, né? Nas narrativas de terror tem aquela coisa típica, assim, a noite chovendo e tal, né? Ou você pode partir pro contraste, né? Pô, às vezes era uma cena que era um enterro de um personagem importante e você coloca um sol de rachar. Esses contrastes, eles são muito interessantes e muito importantes para a literatura dentro daquilo que já é costumeiro, daquilo que já é às vezes até clichê. Aí veio um cara chamado John Ruskin, né, que começou a perceber isso e ele chamou isso de falácia patética. Então espero que você nunca faça uma falácia patética. É engraçado que é um xingamento, mas é tão bonito, né, que não dá nem pra ver como um xingamento, mas é um xingamento, gente. E esse cara, ele falou, isso aí que os caras estão fazendo, de refletir o emocional do personagem, algo do mundo natural, é uma decadência da literatura, do classicismo, né? Ajeitou o monóculo dele lá
Então sempre tem esses caras. E pode ser que seja, né? Em alguns momentos a literatura talvez tenha, né, se tornado uma falácia patética. Mas se usado com moderação, esse é um grande artifício literário que pode ser aplicado na sua escrita. Uma escritora muito conhecida, uma tal de Jane Austen, acho que vocês já ouviram falar, ela usava muito esse recurso. No romance Emma dela, o nome do romance é Emma, né? Emma. Nos capítulos 15 e 16 existe uma neve ali, uma neve caindo e tal, que reflete, né, uma questão de um momento da história, da personagem, etc. Mas tem um outro escritor também, né, acho que vocês já ouviram falar, um tal de Charles Dickens, e ele, fantástico, né, nas suas descrições, utilizava isso com muita habilidade. Então até tem um trecho aqui que eu gostaria de ler, que é uma descrição de Londres, que é num livro realista, mas, gente, poderia ser um cenário, sei lá, de Walking Dead, assim, porque parece uma cena meio apocalíptica, mas isso vem a partir do clima, né, que ele queria dar para aquela cena. Então olha só como é que o Charles Dickens faz isso. O nome do livro é A Casa Soturna, um livro bem recente, aí de 1853, né, lançamento aí praticamente, e começa assim a história. Londres. O dia de São Miguel passara, e o Lord Chancellor estava sentado no Lincoln's Hall. Clima implacável de novembro, barro pelas ruas como se as águas há pouco houvessem deixado a face da terra. E não seria surpreendente encontrar um megalossauro de 15 metros cambaleando qual um lagarto elefantino até o topo de Holborn Hill. A fumaça caindo das chaminés, fazendo um pequeno chuvisco de flocos de fuligem grandes como os maiores flocos de neve, em luto. Como se poderia imaginar pela morte do sol? Cães indistinguíveis ao lodo, cavalos a custo em melhor situação encharcados até os antolhos, pedestres empurrando os guarda-chuvas uns dos outros em uma infecção generalizada de mau humor, e perdendo o equilíbrio nas esquinas, onde outras dezenas de milhares de pedestres vinham deslizando e escorregando desde o raiar do dia, se é que esse dia chegou a raiar, acrescentando material a camadas e mais camadas de barro, que nesses pontos grudavam-se com tenacidade ao calçamento e acumulavam como juros compostos. Então, enquanto a Jane Austen tem um jeito todo sensível, um jeito incrível, né, de disfarçar a falácia patética ou de ter um cuidado para que esse artifício não se torne uma falácia patética, o Charles Dickens tem uma forma de nos golpear, né, de dar aquele soco na barriga com um começo desses. Né, que tem várias referências contidas em um parágrafo, né? Faz referência ao dilúvio, quando fala como se as águas tivessem recém saído da face da terra, né? O fim do sol, né? Aquele fim meio apocalíptico, né? Então ele começa dando um clima na história que é incrível. E o que eu mais gosto, né, que é o final desse parágrafo, onde ele fala: o barro acumulando como juros compostos na cidade de Londres, né? Lembra uma combinação bíblica, até uma coisa meio da sujeira do dinheiro, né? Então, várias simbologias contidas ali na introdução dessa história. Então, utilize o clima na sua narrativa, é um recurso muito importante. Não comece a sua história simplesmente, era um dia quente de verão. É importante para a história dizer que era um dia quente de verão? Ou, naquela manhã estava chovendo. É importante para a história dizer que estava chovendo? Então é muito importante você ter isso em mente e utilizar isso na sua narrativa com sabedoria. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, assine o canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário aí sobre alguma história que o clima tenha sido muito marcante para você, né? Coloque aí nos comentários que a gente pode continuar conversando aí. Me siga nas redes sociais aí, né, que estão aparecendo aí na tela. E é isso. Até o nosso próximo vídeo.